Boa tarde, boa noite, eu sou o Luke, estou aqui hosteando mais um episódio da nossa série Como Criar um MMORPG Online. E como dito nos outros episódios anteriores que, por mais que com uma baixa de frequência eu vou enviando, cada episódio contempla o outro, cada um dá um segmento a mais no outro para que uma organização na criação do seu game seja muito bem construída do zero, tá? Se você acabar construindo sem ter esses pontos anotados, esses pontos para organizar, você vai acabar se perdendo muito depois, tá bom? Então, como prometido, essa aula aqui é mais prático. A gente não vai estar no Intersect Editor nem no Intersect Client. A gente vai estar fazendo um planejamento que seja fora da linha da programação, e sim no campo das ideias, no campo de toda a esquematização de como vai ser o seu game, tá bom? Para isso, eu vou estar recomendando você uma folha de papel e uma caneta, e isso daqui para o segmento do jogo inteiro é muito importante. Você ter uma caderneta, você ter um caderninho pequeno, algo que seja somente e exclusivamente para o seu jogo. Esse daqui não é o do meu jogo, o meu é um caderno, tá, de 96 páginas, e que lá tá todas as informações que, porventura, se eu não tiver com o meu Intersect Editor aberto, eles vão me ajudar, ok? Então, você vai pegar e vai colocar algumas coisas na sua cabeça sobre referentes como que vai ser o seu jogo. Não sei quais são os progressos que você está fazendo no seu jogo, não sei em qual período tá, mas creio eu que todos os jogos vão necessitar disso, tá? Todos os jogos, principalmente online, vão precisar de um planejamento que seja externo, que não seja dentro do editor. E aqui agora eu vou estar te ensinando de maneira rápida, prática, como você pode criar esse database de forma externa, ok? E o que você tem que colocar aqui? Você tem que colocar parâmetros, tá? Para o seu jogo. Parâmetros. Dentro desses parâmetros a gente vai ter algumas coisinhas. A gente tem que pensar algumas informações para poder adicionar eventualmente no nosso jogo. Quais que são as primeiras informações? Primeiro, qual que vai ser o estilo do seu RPG? Vai ser um RPG medieval? Vai ser um RPG futurista? Vai ser um RPG assim, na modernidade que a gente está hoje, uma coisa mais atual? Então deixe isso daí como parâmetro. No meu caso, usando o meu como exemplo, eu estou escrevendo que é um jogo medieval, tá bom? Agora a gente vai precisar das classes, raças ou empregos, depende muito do jogo. Tem alguns jogos que eu vi que a pessoa ela tem que construir certo tipo de emprego e certo tipo de trabalho dentro de uma classe que vai fazer com que ela ganhe os itens no jogo dela. O meu, ele é medieval, então ele vai ter várias classes daquelas mais padronizadas, mais antigas mesmo, como guerreiro, arqueiro, mago, atirador e etc, tá bom? Mas se não for o seu caso, tente aí umas classes que se adequem mais ao seu jogo. Eu vou recomendar medieval, você colocar um arqueiro, um guerreiro, um mago, um clérigo, um assassino, etc, etc. Se for um jogo mais futurista, você pode colocar atiradores, tá? Atiradores sempre é uma boa para jogos futuristas, pois futurismo, arma, troca espada para arma, troca fogo para laser, etc, etc. Então vamos pensando nisso. E pro nosso vídeo aqui agora, 4 primeiras classes, tá? No meu caso eu vou colocar o que já tenho no meu jogo: guerreiro, mago, arqueiro e assassino, certo? Então você vai escrever aqui os parâmetros. Um jogo medieval com 4 classes principais. Depois você pode ir adicionando, mas defina as 4 classes. Depois de definir as 4 classes, você vai precisar definir outra coisa. Quais serão as armas que eles vão usar? Vai ser uma? Vão ser duas? Vão ser vários tipos? As armas todas as classes vão poder usar ou somente coisa? No meu caso, medieval, guerreiro vai ter que usar uma espada ou uma lança. Mago vai ter que usar uma varinha ou um cetro. Arqueiro vai usar uma besta ou vai usar um arco e flecha. Assassino vai usar uma adaga, vai usar potion. Temos agora definido a principal jogabilidade, que são os personagens, que todo mundo vai poder escolher, vai poder progredir, etc. Então beleza, definido isso, você pode colocar no seu as raças também. Então, por exemplo, o meu guerreiro, ele é um orc guerreiro, ele é um humano guerreiro, ele é um, sei lá, um duende guerreiro. Isso são raças, classes, armas. Tem as sub-raças, tem as subclasses, mas isso é papo para uma complexidade maior, certo? Então, definido isso, todos os meus, no meu caso, do meu jogo, são todos humanos. Não existe uma raça ainda jogável, tá?
No caso do seu, adiciona isso também que é importante. No Intersect Editor a gente tem essas 3 opções. Opção de raça, classe, arma, subclasse, tudo dá pra criar, tá bom? Criado essa parte, personagens. Vamos ter que pensar agora se você vai definir personagens somente para classe ou personagens com histórias contadas e montadas no jogo. Se os seus personagens eles têm uma participação, por um exemplo, o guerreiro aqui, ele é um guerreiro real, ele é um guerreiro da realeza, então é interessante ter uma história para ele. Por quê? Para contemplar todo o jogo. Ah, essa realeza só existe porque os bravos guerreiros, no qual você pode jogar também, participaram da Grande Guerra. Ou, por um exemplo, tudo era vasto e coisa. Isso eu digo assim, num storytelling. É bom você colocar no seu jogo um storytelling. Storytelling seria contar uma história mesmo de como que tá as atualidades dali, de como faz, de como foi feito, de como veio, de como surgiu, certo? Por exemplo, surgiu uma grande onda de magia, que os feiticeiros que vieram do norte chegaram e trouxeram a magia num mundo vasto medieval sem nenhuma esperança. Por um exemplo, isso já é um ponto. Porque o meu personagem mago, ele já vai ser o precursor que veio lá dos terras do norte, trazer a magia pra cá, salvar o povo e fechar desse jeito. Definido. Qual que é o estilo do jogo? Quais são os personagens jogáveis? O que esses personagens jogáveis usam, né, pra você jogar, etc. E qual que é a história deles dentro do jogo? Você tendo tudo isso definido, você já tem um grande ponto pra começar. Por quê? Porque você já tem a história de cada um. A história de cada um, o guerreiro, nesse caso, né, no meu jogo, cada um é um personagem. Então não existem vários guerreiros. O guerreiro é o guerreiro, é a Rina. O arqueiro é a tal. O coisa é a tal. Nesse caso, fica mais fácil para mim construir um mapa e construir todo o jogo. Por conta de que cada um tem a sua história, cada um tem, então, no mapa, um segmento que eu vou montar. Os magos vieram da Terra do Norte. Os magos vieram da Terra do Norte, vieram até aqui e colonizaram. Beleza. Então o que vai acontecer? Se eles colonizaram, vai ter que ter uma parte no mapa somente de feiticeiros. Ou uma vila de feiticeiros que seja mais ao norte, por conta de que eles vieram do norte. Então vai construindo o mapa, construindo isso baseado primeiro na história dos personagens. Depois defina a história do mundo. Como que é a história do nosso mundo hoje? Século 21. Passamos por guerras, passamos por imperadores, passamos por fome, passamos por doenças. Tudo isso forma a história do nosso mundo. Então você precisa criar a história do mundo que você está criando. É um mundo futurista? Beleza. Ano de 3150. Tudo bem, mas o que fez com que a Terra conseguisse pendurar até 3150? Ou o que fez com que... O que se passou todos esses 3.000 anos para chegar a 3150 e ele ter tudo isso daí que tem no jogo hoje jogável? É isso que você vai ter que expor, tanto no storytelling dentro do jogo, quanto na tese do jogo inteiro. O jogo precisa ter essa tese inteira de história. Então, embaixo dos parâmetros do tipo do jogo, dos personagens, das armas, aqui embaixo você vai escrever toda a história de cada um dos personagens, toda a história de cada um dos mapas, né? Mas eu não tenho ideias para isso, eu não tenho... eu vou recomendar você, primeiro, ler livros de fantasia, assolar e dar um upgrade na sua criatividade, vendo coisas novas, jogando jogos novos, assistindo séries novas que tenham a ver com o seu game. Dali, cria uma coisa mais original, cria uma coisa que, cara, é o seu mundo. O Teletubbies tem aquele negocinho e o sol é a cara de um bebê. Se o Teletubbies tem aquela casinha deles, o sol que tem a cara de um bebê, o seu mundo é o quê? Começa a expor esses pontinhos. Como que é a sociedade lá? Como que é a economia? Como que se baseiam as coisas? É um imperador? É um lord? É um ditador? É um rei? Coloca todos esses pontos em questão de história e depois passa para geografia. Então, por exemplo, o que eu falei para você, por que a história depois a geografia? Se, no nosso exemplo, os magos vieram do norte, isso já é geografia. Quer dizer que no norte do mapa, lá em cima, tem alguma terra que faça com que
os magos desçam até as terras do sul para lá colonizarem. Então, dentro da história da coisa, você vai tirar a geografia do mapa. Nunca! A geografia do mapa deve vir antes da história. Tem que ser a história vir na geografia do mapa. Como um exemplo, o meu game, ele trata-se em uma ilha toda a jogabilidade do jogo. Aí é que tá. As outras, de acordo com a história, as outras geografias, outras ilhas que vierem a aparecer, elas vão vir com a história. Não vou colocar uma ilha lá do nada que não tem explicação, que não saiba de onde veio, pra onde vai, quem mora, quem não mora, o que eu faço lá, o que eu não faço, porque tudo isso tem que ser explicado na história do jogo. Então, se você assistiu o vídeo até aqui, gostou dessa aula mais teórica do que prática, fora do Intersect Editor, mas que tem total a ver com as futuras edições que você vai fazer, muito obrigado. Muito obrigado por estar assistindo até aqui e por estar acompanhando os episódios. Eu montei agora um estúdio mais aqui, um lugarzinho que dá pra fazer mais esses vídeos. E como em todo vídeo eu vou tentando trazer pra vocês tudo isso, certo? Coloca no seu planejamento, coloca nas noções que você tirou aqui nos outros episódios, tá? Dá uma liga lá, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ative o sininho, pois agora eu vou colocar mais vídeos no canal, então você vai ser notificado com mais frequência. Vou começar a fazer novos tutoriais de sistemas de evento no Intersect Editor para mostrar para vocês a gama de possibilidades que esse programa tem. E tchau!